Saudações PSE, Psicologia, Sabedoria e Espiritualidade. Hoje eu tô com duas divas da enfermagem aqui que me cederam imensamente aí uma entrevista. Sou imensamente grato aí por Diane e Rita. Vocês querem que eu apresente? Meu nome é Diane. Eu sou enfermeira, especializada em psiquiatria e saúde mental, atuo na área desde 2011, me formei em 2010 e atualmente trabalho na área. Meu nome é Rita de Cássia, sou enfermeira com especialização em saúde mental e psiquiatria, atuo na área desde 2011, me formei em 2011 e comecei a trabalhar em 2011. E vocês sabem por que eu chamei vocês? Porque vocês são a SWAT da enfermagem aí, já passamos tanta coisa juntos, a experiência de vocês Agradeço a sua modéstia. Imensamente, acho que, qual é a palavra que eu iria falar assim? Acho que é imensamente assim, gratificante e vocês têm uma puta de uma bagagem, uma experiência aí para passar para as pessoas. Agora assim, Obrigada, eu vou fazer uma pergunta para vocês logo de cara. Por que vocês escolheram enfermagem? Vocês saberiam dizer? Então, todo esse tempo na enfermagem, por que vocês escolheram? Olha, eu escolhi pela empatia, pela questão do afeto. Eu acho que na enfermagem a gente tem o cuidar, o cuidar do outro, isso como se fizesse-nos crescer mais ainda profissionalmente, no aspecto de cuidar e aprender, é uma troca, Então, quando eu decidi fazer enfermagem, foi nesse sentido do cuidar. Acho que é isso, porque a enfermagem é a arte do cuidar. Então, eu já tinha essa questão do cuidado, então foi uma coisa que realmente chamou mais atenção disso. E é isso, é uma troca. As relações ali, acho que em todas as profissões tem as trocas, mas eu acho que é muito forte na nossa profissão, as trocas, independentemente da área que você escolhe, acho que a empatia, a troca, o olhar ali que a gente tem, com o paciente, acho que tudo isso faz chamar atenção para a gente ter escolhido. A psicologia ela é ampla, ela tem bastante áreas de atuação. A enfermagem, por ter todo esse tempo contato com vocês, eu acabei aprendendo muita coisa com vocês também da enfermagem e sei que é amplo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês assim, a enfermagem, quando você pensa nela, eu penso ela na enfermagem no hospital. E a gente até trabalhou junto, a gente tem uma bagagem um pouco aí nessa área social e da saúde aí dos CAPs, tem os postos de saúde, tem outras áreas. É diferente um enfermeiro ou um técnico que trabalha, por exemplo, no hospital do que um posto de saúde ou um CAPs? Qual é a visão de vocês em relação a isso? Eu acho que o que vai mudando realmente a área de atuação é muito ampla. Isso muitas vezes quando a gente entra na faculdade, a gente vai pensando mesmo nessa questão de hospital, e aí depois a gente vai se surpreendendo porque a gente vai vendo que tem vários locais aí de atuação. E aí, por exemplo, quando a gente fala da saúde mental, ali dentro, que é uma ramificação ali da enfermagem, dentro da própria saúde mental também tem várias opções ali de atendimento, de assistência. Então, assim, muda a clínica, o clínico é muito diferente, por exemplo, do psiquiátrico, e aí as particularidades de cada serviço, Então, o enfermeiro de uma UBS tem um tipo de atuação diferente, por exemplo, de enfermeiros de CAPS, que é diferente de enfermeiros de área hospitalar, mas muda, sendo que a base continua a mesma, que é a base do cuidado, da empatia, da troca, isso a gente sempre mantém, mas as formas de atuação vai variando, principalmente do clínico para o psiquiátrico. Tem toda essa diferença mesmo, como a colega falou, mas eu vejo que da parte da saúde mental tem a questão assim, está em outros serviços, os próprios profissionais não sabem lidar com a questão da saúde mental, Então, eu acho que isso teria que ter um pouco mais de formação para os colegas estarem recebendo uma pessoa que tem um transtorno mental na UBS, no AMA,
Acho que ainda existe muito tabu, né, sobre a questão mental e as pessoas terem medo, não saberem lidar na hora de uma crise, né? As pessoas geralmente têm um pouco de medo, né? É isso que eu escuto às vezes de muito até colegas que falam que não trabalharia nessa área da saúde mental. Acho que medo e até a falta assim, de técnica, de conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento ali do início de uma crise, da evolução de uma crise, muitas vezes você previne, né? Então acho que o conhecimento ele dá uma norteada, uma melhorada em algumas coisas. Interessante isso que vocês falaram, por quê? Porque assim, a gente falou de uma maneira, não sei se vocês me corrijam se eu tiver, mas quando vocês falaram, eu entendi assim, que às vezes os funcionários, as pessoas que estão num outro lado, têm um pouco de preconceito, mas assim, quando nós trabalhávamos juntos no CAPS, talvez o público era um CAPS mais álcool e drogas, então assim, aquele público todo era direcionado para quem estava com problema de álcool e drogas. Hoje eu estou numa outra realidade de um hospital psiquiátrico, onde eu recebo tanto paciente com dependência química, como simplesmente paciente com transtorno mental. E eu percebo que também entre os pacientes há esse preconceito. São pessoas, não, aí a gente até acabou falando de lados diferentes, talvez a gente fala de um lado de nós sermos profissionais e estamos atuando, tentando ajudar as pessoas, mas são todo mundo pessoas. E aí eu percebo que realmente essa questão que vocês falaram, até pro lado do paciente, ele também tem preconceito. Então, o paciente que tem transtorno somente de saúde mental, ele tem preconceito, por exemplo, do usuário de droga. E o usuário de droga tem também preconceito daquela pessoa que tem transtorno mental. Sim. Vocês percebem isso? Sim, eu vivenciei bastante isso, né? Às vezes até quando o próprio usuário com a questão mental estava numa crise, psicótico, chegando desorganizado no CAPS, o usuário que estava só sobre o efeito de substância, ele não entendia, ele queria agredir o usuário que estava com surto psicótico, né? Também é usuário de substância, mas tem a questão mental. Nem todos os usuários de droga vai ter um transtorno mental psicótico, né? Ele vai estar sempre ali, numa crise do uso, né? Mas vai estar com a orientação em tempo e espaço. Às vezes tem falas preconceituosas, né? Que aí a gente apontua de um modo imediato e fazendo sempre ele refletir assim, você já esteve muitas vezes numa situação daquela, a gente vai retomando, né? Ou, né, pela empatia também do outro, a gente vai tentando trabalhar isso, mas a gente percebe sim esse preconceito, tanto de um lado quanto do outro. E com essa crise da pandemia, nesses 2 últimos anos, 3 últimos anos, e acho que vocês lembram quando a gente deixou de trabalhar junto? Já faz o quê? Uns 5 anos, mais ou menos? Sim, acho que uns 5 anos, né? De uns 5 anos para cá, eu percebo pelo meu serviço separado de vocês que os pacientes mudaram bastante. As doenças mentais se agravaram, algumas coisas aconteceram de diferente, principalmente da pandemia para cá. O que vocês também percebem do serviço de vocês? Aconteceu alguma diferença? Existe, sei lá, ou é só impressão minha? Não, eu acho que o aumento das doenças, né, da parte mental aumentou muito com a pandemia, né? Acho que as pessoas, no início, né, até descobrir vacinas, enfim, estavam muito na questão depressiva, não saía de casa. O próprio confinamento em casa, né, fez com que as pessoas adoecessem mesmo, né? E aí isso foi levando muito ao uso do álcool, né? Como é uma droga lícita, as pessoas vão fazendo aquele uso do álcool e quando vêm já estão ali dependentes daquela droga, né? E aí começam, às vezes, buscando as outras, né, para dar maior prazer, né, naquele momento que ela está ali com vários sentimentos que nem ela mesma entende, né, a questão de estar procurando algo sem saber entender o que, né, e aí fez com que realmente buscasse mais o uso de drogas. Eu percebi que de uns 4 anos para cá, eu acho que
E com a pandemia aumentou mais o número de usuários no serviço, e de uma forma mais pesada em questão ao uso, Situações mais graves. Mais situações mais graves. Também atendi vários usuários que perdeu o trabalho, foi para a situação de rua e deixou a família. Mesmo a família ali, né, tentando recuperar, mas foi morar na rua, né? Então, assim, foram vários casos que foi tendendo para isso, né? Aumentou muito o uso de substâncias. Você falou uma coisa, Rita, que assim, eu fiz uma entrevista com o Thiago, vou deixar aí nos cards, inclusive assine o canal aí, me ajude aí, dá um like, deixa seu like. O Thiago é um assistente social que trabalhou também comigo, uma grande pessoa, e eu fiz uma pergunta para ele que eu vou fazer essa pergunta para vocês, estando em áreas diferentes. E ele é assistente social e trabalhando num CTA, que é os antigos albergues, né? O Centro de Acolhidas Temporários para Adultos, se fala assim, né? Mas quem vocês percebem que está na rua? Quem é o perfil desse usuário do CAPES e quem é o perfil de quem está na rua? Que é diferente, pode ser diferente também. O que vocês falariam de perfil de usuário? Grande parte dos nossos usuários hoje, né? Eles ficam em situação de rua. A maioria? A maioria, grande parte. A Rita pode até me corrigir, sim, né? Sim. Mas grande parte fica em situação de rua. Isso, assim, são pessoas que, obviamente, que têm uma história, né? Que aí cada uma vai se diferindo. Umas porque desde quando nasceu, já realmente nasceu assim de uma forma mais... num lar mais turbulento, né? Mais vulnerável, até mesmo a gestação, né, da mãe já foi de uma forma mais vulnerável, que é o que a gente acompanha muitas vezes gestantes em situação de rua. Então ali já é um início, né, da gente falar. Como também usuários, né, que hoje estão em situação de rua, mas que tinham família presentes na vida, e aí ao longo do tempo, conforme as coisas foram acontecendo, né, e o uso se intensificando, algumas vezes, algumas situações de violências que também vão se vinculando aí nesse meio, vai fazendo um pouco desse afastamento. Então... Sempre acontece, por exemplo, algo e que rompe esse laço, né? É mais ou menos grande isso, né? Grande parte, porque pelo que a gente vai acompanhando, são pessoas que... Por que eu digo? Porque nós, como serviço de saúde especializados, né, em psiquiatria e no álcool e droga, tem a tendência de buscar, né? Buscar a família. Eu acho que a família é um dos recursos que a gente, quanto serviço, tenta retomar. Então, por mais que a pessoa, às vezes, faça uso de alguma residência vinculada ao serviço, né? O CAPS, as unidades de acolhimento, ou que fiquem em acolhimento integral, tudo, mas a gente sempre tenta retomar esse laço familiar. E é aí que a gente vai percebendo que muitas vezes eram famílias que eram mais continentes, que eram mais próximas e que realmente depois sofreu essa ruptura. Eu ia te perguntar, Diane, a questão assim, ó, de quanto tempo essas pessoas usam droga. Ou porque assim, eu acredito que uma pessoa ela não está na rua de uma hora para outra. Não. Então assim, eu lembro pelo menos da nossa época, quando nós trabalhávamos juntos, que tinham pessoas que tinham um histórico de 5 a 10 anos de situação de rua. E não é perdendo um emprego, rompendo um laço, acontecendo um fato, uma morte de alguém que amanhã eu já estou na rua. Não sei se vocês concordam, mas as pessoas criam isso na cabeça. Então tem todo um processo ainda para estar na rua. Sim. E aí depois a gente estava, pelo menos há uns 5 anos atrás, quando nós trabalhávamos juntos, o perfil era de uns 10 anos, as pessoas com problema, de 10 a 15 anos de problema com álcool e drogas. Tempo. E aí essa agravando, e você vê que era muito... E tinha uma coisa também que eu ia fazer essa pergunta para vocês, que isso fica em mim, mas pô, eu até gostaria que vocês trouxessem isso, por ser psicólogo, eu ficava muito impressionado com os pacientes na questão de abuso sexual. Às vezes desses rompimentos assim tinha muito abuso sexual e aquele clichêzinho, aqueles abusos sexual que as pessoas próximas, às vezes parente acontece isso e para a mulher eu acho que às vezes é muito pior a situação, que às vezes eu já vi não só com a mulher, mas às vezes eu vi a situação
que quem comete, de repente, esse ato, né, esse abuso, acaba ficando favorecido de ficar num local onde envolve pobreza, envolve uma série de coisas, e a pessoa, de repente, é o arrimo de família, onde entra o dinheiro por ela, e aí existe aquela situação velada. Eu lembro disso, isso ficou, não é um caso só, ficaram vários casos. Aí a família ou a pessoa optava por ficar com aquela pessoa próxima, e aí aquela pessoa que era abusada, ela acabava saindo de casa. A grande maioria era isso. Sim. Vocês percebiam Sim, isso ou sim, percebem isso? Sim. Quando eu estava ali no atendimento de acolhimento, né, fazendo plantão, que a gente, né, costuma falar, né, que como o serviço CAPS é porta aberta, então o usuário chegando ao serviço e eu atendi ali no acolhimento, eu peguei várias histórias, vários relatos de pessoas estarem há 20, há 30 anos. E assim, é surreal, sabe? Como que a pessoa está há 20 a 30 anos em situação de rua, né? E aí eu ouvi de alguns falarem que gostava de estar na rua, isso a fala do usuário, né? Que na rua ele tinha tudo, né? Ele tinha onde comer, ele tinha onde tomar banho, não pagava contas, né? Tinha toda essa fala deles, né? E que não queria mais voltar a ter uma casa e nem ter conflitos, estar com a família, que na rua estava bom, que não queria sair da rua, né? Até muitas vezes, quando a gente ofertava, né, fazendo todo um trabalho, um serviço de residência terapêutica, né, de UA, na verdade, unidade de acolhimento, eles não aceitavam, porque preferiam ficar na rua, né? Então, tem uma questão assim também que alguns usuários trazem isso, né? Acho que tem questão das regras, das normas, né, do convívio de um convívio mais direto, mais confinado, né, com outras pessoas. Então eu também já ouvi essas falas que a Rita também trouxe, né, eu prefiro ficar na rua. Então assim, eles têm uma questão de liberdade, que isso também foi dito pelo usuário na época para mim, e aí ele vai falando disso também. Então, acho que vários fatores, né, contribuem aí para o usuário estar em situação de rua e vários fatores que fazem permanecer lá, nessa mesma situação. E muitas vezes eles falam, é uma opção minha. Porque hoje em dia tem algumas opções, né? Tem algumas opções dentro do próprio serviço de saúde que é oferecido, né? Para que essa pessoa não esteja tão vulnerável na situação de rua. Você sabe, Rita, que você falou um negócio que às vezes quando você tá com familiar, ou não sei como é para vocês, as pessoas sabem que você trabalha na área da saúde, do jeito que a gente trabalha, às vezes desperta umas curiosidades quando você tá nas festas, vem sempre umas perguntas, né? E tem uma coisa que eu sempre falei para as pessoas e eu queria que saísse do pensamento de vocês, mas o quanto o usuário ele consegue, às vezes, o dinheiro na rua. As pessoas desacreditam, porque assim, eles não trabalham todo dia, como a Di falou, a questão assim, ó, de organização, regras, essa coisa, eles se perdem nisso. Mas se eles ficam na rua, qual é o nome que eles usam para manguear? Às vezes eles falam para se manguear, às vezes eles ganhavam firme e forte de 100, 150 reais, mas gastam muito mal. Isso é verdade? As pessoas não acreditam nisso, né? Eu via bastante, né, assim, dos usuários, olha, consegui 150, o cara me deu 50. Eu falava, nossa, né, dependendo do território onde tem a UCAPES, se tem moradores com poder aquisitivo, né, maior, às vezes eles dão, né, valores altos, né, então, assim, isso também contribui ainda mais para o uso da substância, porque eles vão fazer o uso, né? Outra coisa assim que eu percebi muito dentro do serviço, quando é o dia de receber o auxílio emergencial, eles somem do CAPS, né? Por quê? Com aquele dinheiro eles estão fazendo uso, eles não conseguem trabalhar, né? Vou tirar tanto ali, vou comprar isso. Muitas vezes chegar e falar, olha, eu não tenho uma roupa, não tenho uma blusa de frio, vocês têm aí para doar? Poxa, e o seu auxílio? Porque você não comprou. Mas não,
gastou tudo com as substâncias, muitas vezes o dinheiro já está penhorado com o próprio traficante, né? O cartão fica com o tráfico, e aí quando cai o bolsa, o auxílio emergencial já está tudo na mão do tráfico, né? Tem isso também, eles traziam muito esse relato nos atendimentos, né, dos usuários que eu era referência. Você sabe uma coisa que talvez na nossa apresentação eu não fiz a pergunta para vocês, mas assim, nós estamos em São Paulo, na Zona Norte, por exemplo, onde eu acho que é uma das grandes capitais aí do país, rica, e estamos bem centralizado no meio de várias situações. Eu fico imaginando os CAPs que existem por aí em outros estados, com todos os respeito. Sim. Porque se a gente passa essas coisas no nosso, quando eu trabalhava com vocês, a gente está falando, quando a gente traz a nossa referência, eu trago uma referência de um CAPS considerado um CAPS 3, que significa que tem um número alto de funcionário. A gente tem os leitos que dão suporte, Sim. é de 10 leitos para desintoxicação, onde a pessoa pode permanecer lá uns 15 dias mais ou menos, como retaguarda. A gente está falando de um espaço físico talvez mais significativo. Você imagina outros CAPs, outras situações, o quanto isso influencia. E eu ia fazer também a pergunta, como o CAPS funciona? Então, o CAPS, como que ele funciona, né? Ele é porta aberta, né? Fica das 7 da manhã às 19 horas. É formado por uma equipe multiprofissional, né? Onde tem educador físico, terapeuta ocupacional, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo, assistente social, agentes redutores de danos, né? Então, assim, né, é uma equipe com a capacitação para estar cuidando quando o usuário adentra o CAPS, né? Mas só quando ele adentra, o CAPS está fora na região? Não, ele está fora, né? Ele faz muitos serviços nos territórios, né? Porque muitos usuários não chegam até o serviço, até pela distância. Quando o território ele é muito grande, então o usuário ele está numa área que ele não consegue vir, né? Ele não tem dinheiro para pegar a condução, para andar também é muito longe. Então, muitas vezes, os agentes redutores de danos, junto com mais outros da equipe, vão lá fazer um grupo de capoeira, musical, para poder atrair, né, eles para poder falar um pouco do serviço, né? Porque se você chega já tentando falar para parar o uso, diminuir, né? A gente trabalha com redução de danos. Então, assim, para diminuir o uso, eles já ficam meio que arredios, assim, não querem se aproximar muito da gente. Então, a gente precisa criar um vínculo primeiro, né? Para poder trazer esse usuário ao serviço, né? Não são todos que chegam até o serviço. Quando a gente fala de CAPS 3, complementando o que a Rita falou, a gente fala de um CAPS onde ele tem um funcionamento de 24 horas, né, que seriam essas 12 horas com porta aberta, das 7 às 19, e aí das 19 até às 7 da manhã, ele fica com porta fechada para a demanda externa, mas a gente mantém o funcionamento para os leitos de acolhimento. Então a gente tem os leitos de acolhimento, onde os usuários do serviço podem ficar por cerca de 15 dias, às vezes isso varia para mais ou menos tempo, de acordo com a avaliação, né, de toda uma equipe voltada para esse usuário. E além de tudo ele tem 2 casas, né, vinculadas ao serviço, que são as unidades de acolhimento, que a gente chama como UA. Então também é um braço, né, do nosso serviço. Lembrando que o CAPS não é só aquele espaço físico que a gente vê localizado em determinado local, né? O CAPS ele é muito além disso, ele é o que a Rita estava falando, né? Ele abrange todo o território e aquela coisa, quando o usuário não consegue chegar ao CAPS, o CAPS dá um jeito de chegar até aquele usuário. A gente realmente não tem perna, acho que porque como a Rita também disse, o território é muito grande, mas o CAPS ele se move muito, ele vai se permeando assim no território. Que são as visitas domiciliares, também, né? Que vai até as buscativas, né? Também tem isso, né? Quando o usuário não vem o serviço, o familiar vai buscar ajuda,
Então, o serviço vai até o usuário tentar sensibilizá-lo para ele vir até o CAPES. Eu vou trazer uma situação para vocês, assim, perfeito. Trabalhei e assim, a gente está falando de um CAPES, se eu não me engano, esse CAPES que nós trabalhamos juntos, e vocês aí estão neles, eu não estou mais, mas a gente está falando de um CAPES que é referência para 1 milhão de pessoas, mais ou menos. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão, onde teoricamente teria que ter mais outros CAPES, álcool e drogas, mas só tem esse CAPES. Então a demanda fica muito maior. E nós sempre trabalhamos muito bem. Eu tenho que puxar a sardinha, vou ter que falar, nós sempre trabalhamos muito bem em relação a isso. Porém, assim, o mundo, ele é maior, não é só às vezes o mundo do que a gente vê. E hoje, estando num outro serviço, onde eu tenho um pouco mais de contato com outros CAPs de outras regiões, de outras complexidades, CAPs menores, eu falaria uma coisa para vocês e vou fazer uma pergunta assim, ó. Todos os CAPs deveriam ou funcionam iguais? Olha, eu acho que tem a questão da gestão, né? Vai muito de gestão. A portaria do CAPS é uma só, né? Para todos os CAPs, né? Como tem grupos terapêuticos, tem atendimento de porta, o CAPS 3 tem leitos, né? De retaguarda para um acolhimento aí de 15 dias para o usuário, mas eu trabalhei em 2 CAPs, né? E tem diferença. Tem diferença. Tem diferença. Se eu falar uma coisa que eu lembro que eu conversei com o Thiago, assistente social, eu trabalhei em outro município, eu trabalhei em Guarulhos. Se eu falar que existe CAPS, por exemplo, em Guarulhos, eu sei que pode ser polêmico, vamos dizer assim, mas ou não, né? Mas que não é porta aberta. O que você me falaria? Acharia estranho? Meio surreal, nossa, né, meio surreal. Mas inclusive, assim, eu comentei nesse vídeo com o Thiago, nós passamos por isso. Eu trabalhei com o Thiago num abrigo com crianças no município de Guarulhos. E em Guarulhos eu falo para vocês que o CAPS, a gente passou por situações há 3, 4 anos atrás que não era porta aberta. Isso eu falei, isso é lei. Se você surpreende. Então, mas eu tô falando assim, do estado de São Paulo, de um município rico. Você imagina nos cafundés do mundo aí. Sim. Outros CAPs, o que acontece? Teoricamente, eles deveriam. Sabe uma outra coisa que eu vou fazer uma provocação para vocês? Quando vocês explicaram muito bem, eu entendi que principalmente o CAPs aí que nós trabalhamos juntos e até hoje aí funciona, acredito, muito bem. A questão assim do vocês buscarem atingir o paciente, o usuário que está em situação de rua. Mas e aquele usuário que não está em situação de rua? O CAPS chega até ele com visita, com coisa, porque pelo hospital que hoje eu estou atuando, eu sinto que grande maioria das famílias tem a dificuldade da medicação, de medicar, de sensibilizar, ou desse usuário sair e ir até vocês. Como que é feita essa sensibilização? Como que é feito? Vocês têm ideia disso? A gente fala muito da questão do usuário em situação de rua, porque a gente está falando muito da questão da vulnerabilidade, daquele que tem uma dificuldade maior. E até que acho que é a maioria dos pacientes de vocês. Grande parte. Isso não quer dizer que não tenha casos gravíssimos de pessoas que tenham família continente mesmo, que participa ali do cuidado junto, e acho que isso se estende até mesmo para serviços particulares, enfim. E aí, geralmente, esses casos onde o usuário está numa situação de crise, onde ele tem uma crítica muito prejudicada em relação àquele estado que ele está, a família, ela é de total... Ela é fundamental, a família é fundamental nesse momento para fazer o link do CAPS com, por exemplo, com esse paciente que está precisando desse atendimento. Então, muitas vezes ele não consegue chegar até o serviço, às vezes porque ele não se percebe como doente, como não se percebe como necessitando daquele determinado tipo de cuidado, e a família faz esse link, e o CAPS tem sim as estratégias de visitas domiciliares que funcionam muito bem, por sinal, onde ali já vai vendo a situação e traçando ali, discutindo com uma equipe multiprofissional, traçando, né, quais são os planos de cuidado, de que maneira a gente pode auxiliar. Né? O CAPS funciona como emergência?
Olha, o CAPS é para casos de grave, né? É bem grave. Na verdade, o serviço CAPS é para casos graves, né? E os mais leves são as UBS, só que a maioria fica tudo no CAPS, né? Então tem que estar sempre fazendo matriciamento, trabalhando com as UBS, essas questões. Ele funciona, porque assim, o usuário ele chega em crise, se é uma crise psicótica, né, que tem um psiquiatra ali no momento e a gente vai poder medicá-lo, porque muitas vezes, né, tem toda essa necessidade, então a gente consegue resolver ali. Agora, se não tem médico no momento, aí a gente tem que acionar o SAMU e levá-lo até um hospital de retaguarda, né? Mas o CAPS atende muita crise, né? Bastante crise. Eu acho que essa emergência psiquiátrica, ele consegue ajudar, mas assim, se for uma crise psicótica que até o usuário se estabilizar, né, não foi só um momento ali pela questão do uso da substância, ele está numa crise psicótica, sem medicação há muito tempo, vai ser uma estabilizada ali momentânea, de horas, e aí muitas vezes, como é porta aberta, por mais que a gente esteja ali atento, mas devido às demandas, o usuário, ele vai embora, né, então às vezes se perde um pouco nisso. E aí, depois tem que, novamente, às vezes fazer, né, toda uma procura pelo usuário, a família, traz novamente, às vezes o usuário não quer vir e às vezes precisa de um leito de internação, né? Nós, quanto CAPS, temos uma certa limitação, acho que nessa questão de atuação, até para a equipe não atuar 24 horas, a equipe da enfermagem atua por 24 horas, mas a equipe médica não é 24 horas, não é de final de semana. Então, acho que isso limita um pouco da gente estar sempre pronto aí para poder atender esse tipo de situação. E aí, acho que quando tem médico, quando tem realmente a equipe, é feito essas abordagens, também como a Rita falou. E aí, entra um serviço que também dá uma retaguarda para esses casos, né, que aí acho que vai um pouquinho acima do CAPS, que aí a gente pode falar, por exemplo, em pronto-socorros psiquiátricos ou até mesmo serviço de internação. Vocês têm ideias pelo serviço que vocês trabalham, o tempo aí, por onde vocês passaram, como que é esse suporte na área da saúde mental, psiquiátrica, por exemplo, de SAMU, polícia, GCM, como é que vocês avaliam esses outros serviços que estão além da gente, dentro do que vocês precisaram, do que vocês percebem, do que às vezes a família precisa atuar, ligar, chamar? O que vocês poderiam falar sobre isso? Olha, o que eu vivenciei, assim, quando a gente liga do serviço, né, faz toda a conversa, né, fala como o usuário está, a gente sempre teve um bom atendimento. Os outros serviços estão sempre, né, ali dispostos a nos ajudar, né, o SAMU, o hospital psiquiátrico, na verdade o SAMU já direciona, né, vê onde tem vaga, né. Hoje eu não sei se às vezes quem tem que achar vaga é o serviço, que vai mudando um pouco isso, Sim. né? E agora a família, ela traz muito isso, né? Que ela chama o SAMU. Ela tem mais dificuldade. E aí o SAMU não vai, chama a polícia vai e fala que não pode fazer muita coisa, né? Que tem que estar um serviço de saúde, né? Então, e aí Fica isso aquele jogo, fica aquela dificuldade. nesse jogo e a família sofre. Até a família muitas vezes buscar ajuda judicial, né? Aí é onde vai fazer uma involuntária. Então é articulado um serviço do SAMU, um horário, uma equipe médica, a equipe toda preparada, juntamente para fazer essa internação, né? CAPS interna? Hoje menos. Hoje menos do que, por exemplo, quando eu iniciei no serviço. Eu acho que tinha um encaminhamento de internação um pouco maior. E aí hoje eu acho que aumentou-se muito os critérios para se achar assim que é necessário uma internação. Então, interna, mas com uma porcentagem bem menor do que, por exemplo, internava quando eu iniciei. Só fiquei confusa na questão assim do porquê. Eu não entendi o porquê. Por que você acha que agora não está se internando mais? Ou se não, assim, ó, quem que interna? É a equipe ou é o médico? Na verdade,
O CAPES, ele é muito discutido em equipe, não se centraliza muito em uma única figura, né? Então, a equipe, ela compartilha, de um modo geral, ali as questões, e aí a equipe vai vendo essa necessidade da internação, mas antes, com certeza, tentado no próprio serviço, né, com diversas estratégias ali para que o usuário não precise, né, dessa internação hospitalar. Então vai tentando as mais diversas, né, formas, as mais diversas opções ali para poder mantê-lo bem. E aí, por fim, vendo que se esgotou todos os tipos de cuidado, as opções ali para isso, aí se pensa numa internação. Mas quando realmente, depois de ter tentado outros recursos. E para onde vai quando a pessoa é internada? O CAPS encaminha para que local? Ele tem que encaminhar para um hospital psiquiátrico, né? Para o usuário estar saindo ali daquela crise, principalmente quando está com ideação suicida, tentou o suicídio, né? Então, isso faz com que vá para uma internação, né? E aí vai buscar na rede, qual hospital tem vaga, enfim, né? E aí fica, e quando sai de alta, se houver necessidade, fica no leito do CAPS para vincular mais um pouco, tentar ficar mais próximo da equipe, né? E depois ele retorna para casa, caso ele tenha família, ou volta para um centro de acolhida, ou para a rua, né? Quando ele é a escolha dele, né? Então a gente respeita isso. O projeto terapêutico é bem variado do CAPES? Tem gente que, por exemplo, pode ficar o dia inteiro, meio período, uma vez por semana, uma vez por mês. Como que tá isso? Sim, isso é visto, né, com atendimento de referência terapêutica, né? Então, a referência, ao conversar com o usuário e montar o projeto dele, ela vai ver a demanda da necessidade dele estar ali o período integral, né? E aí onde ele faz as refeições até o lanche da tarde, né? E fazendo os grupos, e depois ele volta para o centro de acolhida ou para a residência dele, né? E tem os grupos, né? Que são ali, ó, você vem um grupo 2 vezes por semana, uma vez, né? Vai depender da necessidade daquele momento do usuário. Então, de acordo com a demanda do usuário e aquela necessidade, o projeto se estende um pouco. E aí, conforme a melhora, vai se montando um novo PTS e vai diminuindo esses dias para ele estar no CAPES, né? Para assim dar espaço para outros que estão mais ali em crise, né? Então até porque o CAPES é extramuros, né? Então tem que estar circulando, né? E a gente chama de PTS porque é isso, é um projeto terapêutico singular. Então os projetos eles são feitos individualmente, né? Não é uma coisa engessada, não é uma coisa que cabe em todos, né? Então tem usuário que às vezes o projeto dele, uma vez por semana, em determinado momento, já é o suficiente para ele nesse momento que ele está. Outros já têm um PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, já tem um PTS mais intensivo, de ter que estar ali todos os dias, no horário mais estendido. Mas qual que é o ideal, né? O que se busca? O que se busca é que o usuário fique bem, né? Que ele vá recobrindo uma autonomia para que ele fique cada vez mais fora do CAPS e já inserido ali em atividades, né? Cuidando ali das questões próprias da vida dele. Só uma coisa que vocês falaram, eu lembrei aqui, vocês falaram que o CAPS, principalmente o CAPS que eu tô também tendo de referência, é um CAPS 3, que funciona 24 horas. Acho que a Diane explicou muito bem. Mas a questão é assim, ó, os dias da semana, vocês percebem que influencia também nos acontecimentos, nas coisas do usuário lá do CAPS? Sim. É diferente para vocês? Eu percebo, principalmente quando tem feriados prolongados, né? Que aí aquele usuário que está em situação de rua vem no serviço, né? E aí está fechado, né? Tem só os 10 leitos lá, então tem os 10 usuários que estão no leito, né? E aí eles reclamam, né? Porque eu quero tomar banho, porque eu quero assistir TV, quero comer, né?
E tem muito isso, né? Então dá para ver que tem uma diferença sim, quando o CAPS é fechado no final de semana. E também final de ano. Tem épocas assim que eu acho que chama mais atenção. E o final de ano é uma época que a gente percebe assim, muito claramente. Acho que até a questão da sensibilidade, que acho que remete a uma data muito familiar. Então, a gente sente o impacto por exemplo, no final de ano. Eles ficam mais maus, assim, Sim. fica mais agitado. Muitas vezes precisando mais, né, ali de acolhimento. Demandam mais. Demandam mais. E aí precisando realmente dessa atenção, desse acolhimento, até por ser uma data assim mais, né, de uma sensibilidade deve maior. remeter bastante às lembranças, né, familiares que eles, né, tiveram. E aí eu acho que isso mexe bastante, alguns sentem bastante. A medicação, vocês sentem diferença? Como que é o usuário? Que às vezes no hospital eu percebo que tem muita resistência com medicação. Sim, sim. O que vocês percebem? Olha, a medicação, ela ajuda, né, num certo momento. Eu acho que em relação à psicose, né? Com a questão das drogas, é um pouco complicado, porque você está substituindo uma droga pela outra, né? Eu acho que se ele não tem um transtorno, se ele não tem um transtorno mental, não tem crises psicóticas, Abstinência. a abstinência precisa entrar com a medicação, né? Porque é isso, o dependente químico, principalmente, ele tem muito isso. Eu parei com o uso da substância, mas eu preciso de um ansiolítico para dormir, né? E então aquilo, eu acho que por uns dias ajuda, mas não dá para deixar muito tempo. Que a gente viu vários usuários nesse sentido, sabe? A dependência química a gente sabe que não tem cura, é um tratamento, né? E aí nesse tratamento o usuário precisa buscar repertórios de vidas, né, diferentes, situações diferentes. Porque é isso. Ele a pessoa precisa... tá com problema para dormir, mas assim, ela não dorme, ela não faz nada, toma um jarro de café à noite e depois quer tomar um ansiolítico. Sim, isso. Aí não dá também. O dependente químico ele tem muito isso, ele quer tudo muito rápido e muito fácil, né? Então, ele buscar esses repertórios, mudanças de vida, mudanças de hábitos, de lugares, que aí vai fazer com que ele tenha a mudança na vida dele, né? A medicação, ela ajuda em determinado momento, é necessário demais, né? Tem que ser administrada, muitas vezes supervisionada por uma outra pessoa, porque eles não aceitam tomar mesmo, tem essa questão. E principalmente os homens, porque acham que tem algumas medicações que mexem na libido, enfim, então eles associam isso e não querem, né? Mas se faz necessário, sim. Sabe o que eu percebo pelo hospital, assim, a medicação, ela ajuda realmente a pessoa a sair de crise. A questão da libido, ela é muito forte. Só que eu percebo uma coisa assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas geralmente o dependente químico, e geralmente esses pacientes que nós, principalmente nós três, estamos acostumados, ele ultrapassou uma barreira que a grande maioria tem problemas psiquiátricos. Eles não romperam e usaram, que a gente falou de 10, 15 anos de uso. Então, às vezes tem uns nomes que para algumas pessoas vai soar feio, mas transtorno de personalidade, bipolaridade, às vezes umas depressões, uma série de outras doenças a mais ainda com a dependência química, que a pessoa realmente ela vai precisar daquela medicação e o usuário vai usar droga em cima daquela medicação, não deixa de parar, ou aquela medicação ela mexe com a libido. Então bagunça tudo e é difícil. Só que no hospital eu tenho um médico que vê esse paciente diariamente. Se não é o médico de referência, é o plantonista, mas sempre tem um lá. E eu percebi aqui no CAPS essa consulta pela demanda pública. A gente está falando assim, demora um pouco mais. Então, para se acertar essa medicação, demora-se um pouco mais. Vocês concordam com isso? Faria alguma observação em relação a isso? Acho que no hospital você tem um controle maior por exemplo, de conseguir garantir melhor que aquele paciente ele está sem uso, que você consegue tá com um quadro ali da patologia mais limpo, entendeu?
um quadro mais para você já saber assim, ó, ele está desta maneira, então ele vai ser medicado para isso. Então no CAPS, como a gente trabalha com redução de danos, e às vezes esse paciente, esse usuário acolhido, ele ainda às vezes ele pode fazer uso combinado, acordado ali com, né, com a equipe de acordo com o PTS dele, que isso também entra no projeto, aí é uma coisa que a gente já tem que ter um pouco mais de cautela. Tem medicações que a gente tem que ter muita cautela para poder administrar, porque a interação desses fármacos, eles podem, né, trazer danos ali da saúde, então a gente tem que ter uma atenção maior em relação a isso. Só para complementar, né, em relação à medicação, quando, né, se traz, isso vai de acordo com muitos dos usuários que você falou, né? A questão do transtorno, né? Mas tem alguns que é uma questão muito comportamental. Essa questão comportamental não tem medicação que vá fazer jeito aí, não. Terapia. Terapia. Terapia, são os grupos, né? Então, por isso que nem todos têm essa necessidade da medicação, né? E é diferente quando tem um transtorno mental, que precisa, sim, estar sendo acompanhado, medicação, né, sendo sempre ali avaliada pelo psiquiatra, na consulta, o que dá para reduzir, o que dá para aumentar, enfim, vai de acordo com cada usuário, né? Então, é por isso que o PTS já fala que ele é singular, o indivíduo, ele é único, né? Então, assim, vai de cada um, né? Então, isso é muito amplo, né? E tem que avaliar bem também. Acho que cada caso é um caso. Não pode se apoiar, usar como muleta somente a questão da medicação, mas também acho que não tem que ser uma última coisa, né? E falar, não vou tomar de forma alguma. Então, acho que é saber usar a medicação no momento certo, na questão do quadro, assim, ser bem certeiro naquela... Como que eu posso dizer? Ser certeiro, né? Naquele quadro, naquela necessidade e reconhecer, né? Quando é necessário. Vocês sabem que vocês falaram um negócio que eu achei interessante, me veio uma pergunta aqui na mente aqui. De uns 3 anos para cá, acho que coincidentemente tem a questão da pandemia, deve ter alguns estudos, algumas coisas aí. Tem se aumentado a tentativa de suicídio. Tanto ela por uma autoagressão, tentativa de enforcamento, de pular de viaduto, mas a grande maioria significativa da ingestão de medicamentos, né? Ingerir medicamentos, isso eu percebo muito mais, talvez pelo hospital com o serviço logo de cara, que atende a pessoa em crise, eu vejo isso muito mais. E vocês falaram de uma coisa que, assim, a gente estava falando da medicação. Vocês acham que a grande maioria dos pacientes de vocês ali, do usuário do CAPS, ele tem condições de administrar a sua medicação, ainda mais ele sendo um usuário de drogas e que está em situação de rua, e aí a gente sabe, talvez de uns 5 anos para cá, como muitas coisas mudaram na área da saúde, mas assim, esse usuário que às vezes está no CAPS, ele tem que ir para um CTA, um centro de acolhida, entendeu? E aí lá ele consegue administrar a medicação. Como que é a relação do CAPS com os outros serviços dessa questão da medicação, dessa comunicação? Então, em relação à questão do usuário ter essa autonomia, né, de tomar a sua medicação, alguns conseguem, né, até porque muitos não podem ficar, principalmente sem alguns medicamentos para convulsões, né? Então, a gente até orienta, olha, mesmo que você fizer uso de substância, não deixa de tomar o fenobarbital, né, o Gardenal, os anticonvulsivantes aí da vida. E aí, mas muitos têm essa crítica que fala, não vou tomar porque eu vou usar hoje. Fala até pra gente, né? Outros não têm condições, tem que ser administrado, infelizmente, principalmente quando já está com um desgaste maior, né? Já teve muitos surtos psicóticos, então a gente sabe que isso vai piorando mais o nível de consciência, de orientação, de cuidado, e aí a família precisa estar ali para administrar. Quem está em situação de rua, sempre é trabalhado isso, que aí é onde entra o PTS integral.
que aí ele toma essa medicação assistida, onde a enfermagem administra, né, ali, e aí ele passa o dia, na hora de ir embora ele leva o da noite, né, a gente dá o da noite para ele, e final de semana a gente também entrega os kits do final de semana. Mas aí, se tem a garantia que ele vai tomar, é outra coisa, né? A gente tenta sensibilizá-lo muito com isso. Em relação aos serviços, hoje, assim, tem muitos serviços de CTAs, assim, que ajudam muito a gente. Isso vai muito de visitar, de conversar com quem é o técnico daquele usuário no CTA, né? Eu articulei várias vezes, né, nessa questão de medicação e super deu certo, né? Eles não podem ter uma quantidade de medicação dentro do CTA, até porque não é um serviço de saúde, né? Então, é a parte social. Então, por isso que a gente dispensa de forma diária, semanal, quinzenal, mensal, de acordo, menor possível, né? Menor possível, né? Para que o usuário faça um bom uso da medicação, né? Mas os serviços ajudam bastante. O centro de acolhida é bem parceiro com a gente. E aí é onde a gente retoma da questão do projeto singular. Então é aquilo, você não tem condições de administrar suas próprias medicações e tem um risco ali de fazer, por exemplo, uma tomada, né? E aí fala, não, para você vai ser liberado diário, todos os dias você vai vir ao CAPS e vai tomar aqui. Outros falam, ó, semanalmente vai ser liberado para você. Tudo isso conversado entre equipe, com a equipe médica também. E aí, não, para você a gente pode até liberar por um mês até a próxima consulta. Então, realmente é uma coisa muito individualizada de você, né, ter esse olhar e ver qual que é a necessidade aí de cada um. Falta medicação? Talvez nos últimos anos a gente vê às vezes reportagens, assim, vocês sentem que falta? Em alguns momentos está faltando muita medicação? Sim, falta. Tem momentos que se falta medicação, tipo diazepam, que ele é para uma situação de crise, né? Que é a síndrome de abstinência alcoólica, né? Então, assim, principalmente final de ano, quando tem alguma mudança de gestão na questão política, né? Então, sempre tem essa questão de faltar o aldol-decanoato, que é uma medicação de depósito. Então, às vezes, os usuários não conseguem, aí algumas famílias que têm condições, né, de compra e leva lá pra gente, a gente administra. Então, infelizmente, tem alguns momentos que faltam. Você falou uma coisa assim que eu dei até um pouco de risada. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vamos tentar respondê-la. Eu ajudo até vocês da melhor maneira possível. Mas política influencia no CAPS e na saúde mental? Sim, eu acho que a política ela influencia em todos os aspectos, né, da vida, né, da gente. Mas na saúde mental, por quê? Porque ele é um serviço que ele necessita de um olhar, um melhor olhar dos governantes, né? Precisa de mais apoio, né? De mais tirar esse tabu, né? E se as pessoas, os governantes, não olharem, não começarem a perceber que a doença mental vai ser o boom do final dos séculos aí, né? Daqui para frente, né? Falando corretamente. Então, assim, as pessoas estão adoecendo mentalmente a todo momento. Então, isso precisa ter um olhar, né? E eu acho que as autoridades, elas precisam olhar mais para isso, porque influencia. E se o serviço de saúde mental tivesse um olhar ainda mais amplo, né, de mais recursos, né, como isso, abrir mais CAPs em certos territórios, com certeza, alcance, sim, né, com certeza estaríamos atendendo mais usuários, né? Então eu acho que isso influencia, a política influencia. Você sabe que vocês fizeram lembrar de uma coisa que nós três vamos lembrar juntos aqui? No CAPS, quando nós trabalhávamos juntos, tinha uma ambulância. Sim, vocês lembram disso? Lembro. Tinha uma ambulância. Eu lembro de em reunião de externa, com alguma coisa assim, que quando você se apresentava, você falava um pouco do seu CAPS e você falava que tinha uma ambulância. E eu lembro com o Vilmar, o gerente, assim, nosso queridíssimo, o quanto ele ajudava a rede com aquela ambulância também, sim, entendeu? Sim.
E aí, de repente, com a questão de talvez de uns 10 anos para cá, eu me atreveria a falar para vocês assim, as coisas estão muito piores nas questões de saúde e de verba. Eu acho que até mais, mas cada ano eu acho que vai ficando pior. A sensação que eu tenho é essa, entendeu? E se cortou essa ambulância, né? Sim. O quanto isso ajudava na época, vocês lembram disso? Sim. E não é todo serviço de saúde mental que tem ambulância, eu acho né? que isso na Zona Norte só tinha o nosso que tinha, na Zona Norte inteira de São Paulo. Né, para outros lugares. Sim, então ajuda muito, né? Então, e foi cortado. Então tudo isso, por isso que as autoridades, ela precisa ter esse olhar, né? Porque eu acho que o adoecimento mental já está aí no topo e vai aumentar a cada dia, né? A gente vê muito a questão do suicídio, né? Porque é isso, né? As pessoas vão buscando a droga por um sofrimento que ela não entende, e aí quando se vê, né, tá num buraco que vai ficando mais difícil para ela sair se ela não busca ajuda, né? Mas você falou de repertório também em um momento aí. O que vocês percebem dos usuários do CAPS? Qual que é o repertório dessas pessoas? Essas pessoas têm lazer, têm o acesso a outros serviços? O que elas fazem? Penso eu que eles acabam restringindo muito o repertório e tendo a tendência de se voltar muito ao CAPS. Então é aquela coisa muito dentro. E aí acho que é os profissionais que vão tentando desconstruir isso deles. Porque acho que eles têm essa tendência, né? Eu estou dizendo do CAPS, mas muitos têm uma tendência aí de institucionalização, né? De estar sob os cuidados sempre diretos de algo, de alguém, de alguma instituição. A gente tenta ampliar esse repertório, né? Vamos ao Extra CAPS, né? Vamos fazer atividades fora, vamos ver trabalhos, tem programas de trabalho que beneficia, né? Muitos dos nossos usuários fazem parte, né? Por exemplo, do POT, e aí eles têm a carga horária de trabalhos deles reduzida, né? E todos os dias, e ali já é também quando a gente fala de ampliar repertório, isso também é uma questão. Quando a gente vai falando de trabalho, de estudo, de lazer, tudo isso a gente vai colocando. Então a tendência, eu acho que o repertório fica muito restrito, mas aí entra a equipe, né, multi para tentar ampliar um pouco isso. Que a tendência é essa, né? Acho que é ampliar para que ele fique fora, porque a vida é em sociedade. Então a gente espera, né, e a gente trabalha para que aquilo seja transitório, para que aquilo seja uma passagem. Rita, eu esqueci até de perguntar uma coisa para você. Vocês são contra comunidades terapêuticas? Porque não sei como que é o conselho de enfermagem, mas o conselho de psicologia, às vezes eu sinto que ele sei lá, às vezes tem que saber expressar também, né? Mas assim, eu vejo que ele se posiciona de uma maneira muito contra. E eu vim de um projeto em 2012, trabalhando pela prefeitura com o pessoal da Cracolândia, onde eu era uma pessoa que supervisionava e fiscalizava as comunidades terapêuticas. Tinha algumas comunidades terapêuticas que eram muito ruins, mas tinha outras que eram comunidades que davam um suporte tremendo, mas isso é muito 8 e 80 as questões, não existe um meio termo, né? Então, às vezes, o meu conselho, eu sinto que ele se posiciona um pouco contra isso, mas qual é a opinião de vocês sobre comunidade terapêutica? Então, em relação à comunidade terapêutica, eu acho que entra a equipe inteira, né? A equipe multidisciplinar, né? Não só a enfermagem, mas ela entra muito nessa questão, não, vamos tentar uma unidade de acolhimento, como a UA, né? Vamos tentar algo diferente. E por quê? Porque também existe essa questão, talvez já entrou até como tabu também, né, da comunidade terapêutica, de algumas saírem até na televisão, que tava, né, que os usuários estavam sendo maltratados, estavam em cárcere privado, né? Então, assim, por conta de umas e outras, né, tem essa questão da equipe se colocar muito contra, mas as comunidades terapêuticas, né, de nome, né, como a Dona Carlota, né, não sei nem se pode falar, né, mas, enfim, ela é muito bem vista, né, e tem momentos que se faz muito necessário e ajuda muito o usuário.
Eu não Depende, sou contra. depende. Depende do momento, Acho que depende, do né? local, depende Só da que- abordagem. Mas sabe o que eu acho ruim? Às vezes você fala um negócio que me veio na mente também, Rita, que é assim, talvez você sempre fazer isso em conjunto, a família quando busca ajuda, acionar muito, acho que quanto mais serviço ela acionar e pedir ajuda, auxílio, e alguém também intermediar junto com ela, isso eu acho bacana. Às vezes eu vejo que também tem algumas famílias, pelas condições econômicas, vão atrás de algumas comunidades terapêuticas, Sim. que é aí que tá às vezes o problema, e a pessoa não verdade. sabe, entendeu? Sim. Porque assim, eu acho que, por exemplo, médico e enfermagem, que é a área de vocês, eu acho que é fundamental ter nesses locais. Sim, Porque uma não crise tem. de abstinência de álcool, se abre esse quadro gravíssimos, e essas comunidades, geralmente, são sempre em locais mais afastados, entendeu? E como que faz o socorro para chegar, Isso. entende? Eu vejo muita gente, Rita, que tem bom coração, de entidades religiosas. E às vezes, mas não é só a reza, Não é. entendeu? Com Mas tem muita gente que pensa que é só a reza. Sim, Eu sei que tem muita gente com boa coração, mas às vezes não tem nem conhecimento de uma crise de abstinência de álcool, quanto é grave e o quanto a Sim, pessoa sim. pode estar se colocando em risco, Isso, entende? isso que você traz, Emanuel, é bem importante, né? Que hoje existem várias, né, comunidades, né, desse cunho religioso, onde a família... Independente de qualquer religião. Independente de qualquer religião. E Que querem até ajudar, né? querem ajudar, né? Acha que a gente vai curar, né? Ele vai ficar curado, né? E aí vai para um local onde não tem realmente, né, acesso ao médico, à enfermagem, a uma equipe multidisciplinar. Geralmente coloca-se o indivíduo lá para ele carpinar, descascar batata, sabe? É algo que em alguns momentos é terapêutico, mas ele precisa, né, de algo além disso, né? Para além, né? Então isso traz bastante, eu acho que é isso. Aí fica esse conflito, né? Por conta de algumas, outras, e aí que são, né? Que tem toda uma equipe estruturada. As pessoas já colocam tudo no mesmo saco, né? Tudo de balaio, e aí pronto. acha que não tem que ir para a comunidade, né? Mas se for muito bom, E tocamos num assunto interessante. Vou fazer essa pergunta para vocês. Espiritualidade ajuda no tratamento de uma pessoa, seja ela da dependência química, ou seja ela da saúde mental, sem uso de droga, sei lá, o usuário, o paciente. O que vocês acham? Sim, é fundamental, né? Inclusive, meu TCC da minha pós foi baseado nos aspectos religiosos na dependência química, né? Perguntei para a pessoa certa, então. Então, vários artigos que eu li mostra que quando você tem uma religião, né, que você crê em algo, né, eu acho que religião é uma coisa, espiritualidade é outra, né, então você tem uma crença na qual você acredita e você busca naquele momento que você está ali com vários sentimentos angustiantes em alguns momentos, e você vai buscar a quem você acredita, né, dentro do seu credo, ajuda, né? Algumas, muitas vezes, por não entender o aspecto da doença mental, às vezes atrapalha, né? Eu lembro de eu ter lido um artigo onde uma usuária bipolar, ela parou de tomar medicação porque o líder religioso falou que ela estava curada. E ela estava desorganizada. Então, uma pessoa, né, profissional, né, da área foi conversar com esse líder religioso, explicar, né, o que era a doença, a necessidade da medicação, e aí ele entendeu, né? Então, às vezes as pessoas fazem por não ter conhecimento, por não entender o que é uma doença mental, né? E achar que não precisa da medicação naquele momento. E aí acaba atrapalhando em alguns momentos. Então, a religiosidade, ela ajuda muito, principalmente na dependência química, né? Nos artigos que eu li, tem algumas religiões que ela ajuda muito quando o usuário, principalmente o dependente químico, vai até ela. Talvez por ela ser um pouco mais... como que eu posso usar a palavra, mais rígida,
o usuário, ele não vai usar porque ele fala, não, tá errado, né? Agora eu não posso. Então ele vai ali e ele vai fazendo algo com muito fervor, então ele sai da substância, né? Ajuda muito, mas isso vai de cada indivíduo, né? Todas as religiões são importantes, todos os credos, né? Mas ela se faz necessária para todos nós enquanto indivíduos e principalmente para quem é usuário de substância, né? Ou tem questão mental, né? A gente sabe que na questão mental, muitas vezes, quando está ali na crise, tem um discurso místico religioso, muitas vezes a pessoa se vê um Deus, né? Enfim, então ali precisa ser tratado, naquele momento ela não pode estar envolvida com aspecto religioso nenhum, porque ela está fora da realidade, né? Ela não está bem psicologicamente. Mas a religião, ela ajuda, a espiritualidade, na verdade, ela ajuda muito o ser humano, nós enquanto indivíduo em todos os aspectos, mas principalmente na dependência química. Eu tive alguns usuários que quando eu fazia o atendimento individual, né, como referência, que falava, olha, eu estou indo em tal lugar, estou me sentindo bem, eu estou indo ali, né, eu falei, então, busca o que você acredita, o que você crê e onde você se sinta bem, né, porque isso é que vai te ajudar a ter uma melhora do consumo e da redução da substância, né, para você poder buscar os seus novos repertórios para a sua vida, né. Vocês falaram numa coisa que eu deixei um pouco mais para passar ao ar, a unidade de acolhimento. Nem todos os CAPs têm essas casas. Sim. O CAPs que nós trabalhávamos juntos e vocês estão, tem 2 casas de referência, uma masculina e uma mista ainda, continua isso, né? Sim. Tá. Inclusive, assim, o que vocês podem falar da UA? Que aí talvez até era mais eu falar da UA do que vocês, Acho mas que assim. você poderia falar. Mas como que é para a enfermagem a questão da UA também, no ponto de vista talvez da enfermagem? E uma coisa que talvez vocês completem aí é a porcentagem, ou como que é uma mulher dependente química. Você até falou na questão da gestação ali, da moradora de rua, mas a questão do consumo de droga, ela é diferente para uma mulher, para um homem. A UA, como é que vocês veem isso aí? Desenvolve aí. Então, a UA é um equipamento, assim, eu acho que fantástico, que a gente tem aí Você quer explicar o que é a UA? É uma casa... A unidade, o A é a unidade de acolhimento, é uma casa, mas é realmente uma casa. Né? Em local assim, dentro de um bairro, não tem placa sinalizando que ali é uma casa onde, né, uma casa transitória para moradores, para usuários de substância vinculados ao CAPS, nada, não é identificada. E ali é realmente uma rotina de uma casa mesmo. Então, nas UAs vinculadas ao nosso serviço, são 10 moradores, até 10 moradores. Em cada um? Em cada casa. E são 2 casas, né? Vinculadas ao nosso serviço, que totalizam ali 20 moradores, 10 em cada casa. Uma das UAs é mista, então tem mulher e homens, e na outra só homens. Lá ficam agentes redutores de danos, que são profissionais que ficam ali 24 horas e eles vão passando o plantão, então sempre vai ter profissional lá. E a equipe técnica durante o dia, né, e sempre um coordenador que fica ali à distância também dando suporte quando necessário. E ali nessa casa é uma dinâmica mesmo, né, onde cada um tem as suas tarefas. Então, cada semana, cada um se encarrega por um X de tarefas. Então, um retira o lixo, o outro faz a comida, o outro faz fica responsável pela cozinha, pela lavagem dos banheiros, enfim. Aí eles vão dividindo e assim vai indo assim, a dinâmica da casa. Nesse momento ali, onde esse usuário ele é avaliado pela equipe, quando a equipe discute, né, se é o caso ou não de, por exemplo, ele ir para o A, geralmente é um tempo, é uma moradia transitória, não é uma moradia definitiva. E aí a gente coloca uma média, né, de 6 meses, podendo ser um pouco menos, um pouco mais, isso daí também é uma coisa que varia, que se discute, mas que ali é para que ele vá se
Por isso que antes dele ir, é uma coisa discutida e pensada, porque ele tem que ir com propósito. Ele está indo por qual motivo? Ah, porque ele quer concluir o curso, ele quer começar a trabalhar, porque ele trabalhando ele vai receber um dinheiro para que ele possa alugar algo e ter uma moradia. Ou então, enfim, ele ali vai se determinar ali o que vai acontecer com ele, o que ele vai buscar o período que ele está por lá. Vocês atuam na UA? Vocês vão até a UA? Porque é um serviço externo, a enfermagem está ali. Sim. Não só a enfermagem, mas Sim. a enfermagem está ali. A UA, né, como é uma unidade de acolhimento, e o CAPS, ela é uma retaguarda, né, o CAPS dá essa retaguarda. Então, o que acontece? Quando tem algum usuário, está tendo crise, ou está passando mal, precisa de uma avaliação da enfermagem, a enfermagem vai até lá, e aí avalia se há necessidade de ir para um pronto-socorro clínico, né, acionado o SAMU, e vai um profissional acompanhando, né. A enfermagem atua bastante, né, nesse sentido, e também às vezes de ir lá fazer um grupo, né, com os usuários, isso também, né, ajuda bastante. E a equipe multi também que vai até lá para realizar grupos, e muitas vezes fazer um atendimento com o usuário, levá-lo para tirar um documento, para a questão de abrir uma conta no banco, né, porque como o dependente químico tem muito essa questão dele se sentir marginalizado, então se ele vai ao banco, se ele está sozinho, ele sempre vai achar que as pessoas, né, vão... E muitas vezes até acaba, né, fazendo falas que eles se sentem, né, bem ofendidos, né, porque as pessoas não têm... acho que o conhecimento, né, entender o que é uma doença, né, uma dependência química, né? Eu acho que a UA merece até um vídeo à parte, porque realmente, como eu fui responsável por uma, eu até me proponho a trazer depois. Eu acho que é rico, enriquece bastante isso. Agora eu queria fazer umas perguntas meio aqui, talvez até rápida para vocês, antes que eu esqueça, mas vamos lá. Vocês acham que maconha prejudica uma pessoa? Olha, a maconha, acho que é assim, né, é muito falado, muito discutido, uns a favores, outros contra, né, porque vai de cada indivíduo, né. Eu acho que tem pessoas que quando faz... Que usa e toca a vida, e tem pessoas que usam e... Nossa, normal. E acaba. Tem outras que abrem surtos psicóticos que até demoram para sair e aí acabou. Então, assim, complicado. É complicado. Concorda? Essa fala... Sim, e muitas vezes ela também é a porta para outras drogas. Concorda? Essa fala não é abatida? Porque às vezes é clichêzinho, mas não é verdade? Acaba sendo verdade. Sim, porque nos atendimentos mesmo, nossa, tinha dia que eu atendia 15, 10, né, que vinha ali quando eu estava no plantão. Então, ao longo desses anos, assim, que eu trabalhei no CAPES, quando você escuta, comecei a usar maconha na escola, por brincadeira, não sei o que, aí não dá conta, começou depois a ir para cocaína, geralmente a maconha vai, pelos relatos dele depois, o próximo uso é a cocaína, e aí após a cocaína alguns vão pro crack. Geralmente começa assim, né? Não sei se depende de cada história, nível cultural, álcool, né, envolve uma série de coisas, mas é assim, é o álcool ou a maconha, aí depois entra a cocaína. Isso. E a cocaína, ela entra por cada um tem sua história desse consumo, claro, né? Claro, mas geralmente, para a grande maioria das pessoas, não é uma regra, mas assim, também quem usa muito álcool e usa cocaína, usa para quebrar o efeito do álcool para beber mais. Sim. Só que aí se perde na cocaína também. Porque, e aí né, uma deprime e outra estimula, né? Então, dá assim, aquela... imagina como que fica ali a parte mental da pessoa, né? Que fica aquela briga ali dentro. Porque a cocaína estimula, o álcool deprime. E também atendi vários usuários que só faziam uso da cocaína, não fazia uso de álcool, e muitos só o uso do álcool, que não fazia uso de nenhuma outra substância. E outros que só faziam uso do crack, não fazia uso de álcool, de nenhuma outra substância. Tem de tudo, né? Então, assim, são vários relatos, vários depoimentos, né, vários casos que
que é isso, né? O dependente químico, ele tem um olhar muito amplo, né? Assim, para essa questão das drogas. Às vezes as pessoas acham assim, usa isso, usa aquilo. Não. Às vezes é uma determinada droga. E acho que às vezes né? Sim. E às vezes já provou todas. E aí ficou só com aquela. Não, essa aqui é a minha droga de escolha, né? Então eu só vou usar X droga. Ayahuasca, o que vocês falariam também de ayahuasca? Olha, Chá do Santo Daime, tem vários nomes, né? Sei lá, o que vocês acham? Falando por mim, eu não provaria, né? Eu acho que assim, eu não iria provar um alucinógeno, sabendo que ele pode trazer complicações, que eu posso entrar em um surto psicótico e não sair, né? Pode não se reverter. Pode não se reverter. Mas a gente sabe que é usado na questão religiosa, né? Sim. Então, assim... Você já viu isso no CAPS? Alguém com problema com a ayahuasca no CAPS? Eu tive, no CAPS não, em internação já. Exato. Aí... Eu também não tive, desculpa, eu não tive em internação isso, ou em CAPS isso, mas no hospital, como é aquele serviço que as pessoas procuram de emergência, Sim. Eu perguntei de propósito, porque assim, eu vi 3 casos onde as pessoas não voltaram mais. Sim. Não voltaram mais. Sim. A pessoa ficou psicótica. Sim. Eu peguei um transtorno psicótico permanente pelo uso da maconha, um menino de 18 anos, o que me chamou muito a atenção, que é onde a gente fica realmente com aquela luzinha vermelha ali de predisposições ali, de doenças mentais, de desencadear algo que às vezes está ali latente, quietinho. E também com o chá de Santo Daime, e aí realmente entrou, né, na porção alucinógena, ele entrou ali depois num quadro psicótico e não remitiu. Então, eu acho que é isso, né? É muito polêmico, acho que cada um não dá para falar que não pega nada. Divide muitas opiniões, cada um tem a sua e a gente respeita todas. Sim. Mas acho que depende do indivíduo, depende daquilo que ele usa, depende da quantidade que ele usa, né? Então acho que depende de muitas coisas. Eu acho que é aquela coisa, é atirar no escuro. Atirar no escuro, porque aí você vai participar de uma experiência e você não sabe o que pode acontecer, né? E aí eu acho que hoje, talvez as pessoas por estarem mais... não sei se vulneráveis, talvez mais deprimidas, carentes. E aí vão fazer uso, né, de certa substância, até por influência de outros que fizeram e não tiveram nada. Mas aí vai e aí dá o boom, né? E é isso, aí não sai mais, né? E às vezes inicia, né, por exemplo, na maconha, e aí depois a maconha vai se tornando tão natural que na verdade ela se torna gatilho para outras drogas, né? Então muitas vezes são gatilhos. Por exemplo, você faz uso de cocaína só quando eu bebo. Ou só quando... Então você vê que as coisas muito vinculadas e aí a gente vai falando dos gatilhos. O que uma coisa vai desencadeando outra. É porque eu vejo também, Rita, muitas pessoas têm que assim, você tá com problema de pressão alta, você tá com diabetes, você tá com problema no coração, você faz um exame específico e vai constar ali. Agora, muitos exames da saúde mental, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, sei lá, transtorno de personalidade, não é um exame, não vai sair numa radiografia, não é isso. Não. São doenças chamadas multifatoriais, sim, é uma série de coisas. Sim. Então, assim, quando você falou uma coisa, eu gostaria de deixar claro que é o seguinte, na minha família eu tenho alguns casos de pessoas que têm um caso mais de depressão, esquizofrenia, alguma coisa assim. Não é comprovado, mas talvez minha genética favoreça eu ter mais esses surtos. Sim. Se eu me cuidar, me proteger e não abusar, nada, eu não desenvolvo. Sim. Mas se eu... Ayahuasca, a maconha, que são as drogas, sim, que estimulam, talvez possa ser o gatilho e desenvolve isso e abriu a porta para sair algo que eu não consigo mais produzir, ser mais útil, entendeu? São várias drogas, né? Eu fiz um passeio há pouco tempo para uma cidade e onde se oferece o cogumelo, né? Chá de cogumelo, né? Então, assim, e o brisadeiro, que é o brigadeiro com a maconha, né? Então, assim, vendendo naturalmente, né, na cidade. Eu falei, não, acho que eu sou de outro planeta, porque você via muita gente que estava ali naquela, né, fazendo uso, enfim, e outros não, porque
né? Eu falei, não quero, mas vinha vendendo com a cestinha, assim, naturalmente, como se fosse um... Às vezes eu falo para as pessoas, porque talvez a gente está de um lado e está num serviço que a gente vê o quanto prejudica a família e um monte de pessoa. Então, a nossa fala, eu acho que calha um pouco com isso. É difícil a gente achar isso um pouco natural, né? Mas, apesar que hoje está muito natural isso. É ruim. Acho ruim, né? Eu acho assim, as pessoas, como você falou, né, em relação à ayahuasca, e outras drogas, outros chá, outros alucinógenos, vão buscar isso, e aí é isso, ou entra no surto psicótico e não consegue, né, remeter, e muitas vezes vai desenvolver aquela doença pré-existente que está ali, né? Então, assim, aí você vê na mídia a pessoa que sai, entra, né, em algum lugar, sai atirando, matando todo mundo, né? Que é muito triste isso, né? Às vezes você vê jovens, né? Teve um caso ontem, né? Isso é muito triste, né? Então, assim, ele tem problema mental, né? Então, assim, são coisas que as pessoas não atentam. A família, quem está próximo daquele indivíduo, precisa observar o comportamento, porque ninguém surta de um dia para o outro. Ninguém pega uma arma, vai sair atirando nas pessoas de um dia para o outro. Ela está mostrando que não está bem. A questão é que quem está próximo, muitas vezes se nega a ver que aquele indivíduo tem uma doença mental. É o preconceito, é o tabu. Não, eu não gerei um filho para ter problema. Né, eu gerei um filho normal, né? As pessoas pensam assim, algumas, né? Então isso é muito ruim, porque até o indivíduo ser tratado, ter um tratamento correto, ele já fez coisas absurdas, tirou a vida de outras pessoas, ou até a dele, né? E eu acho que você tocou num assunto interessante, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Assim, classe social influencia na visão de várias coisas? Por exemplo, uma pessoa que é pobre usando álcool e maconha, tanto a sociedade ou até mesmo os serviços aí em geral, vem aquela pessoa de uma forma. Mas aí quando é uma pessoa da classe média, numa classe média alta, elitizada, a pessoa usar maconha ou álcool, é visto, é tratada de uma outra forma? Vocês acreditam um pouco nisso? Não sei se eu fui claro, mas vocês acham que isso também tem um peso? Sim. Eu acho que tem uma diferença porque é isso. Quando a droga chega na classe social mais alta, ela começa a ser permissível, aceitável, entendeu? Tem mais recurso, é mais aceitável, a lei pode até mudar, ser flexível, a delegacia trata talvez de uma forma. Não estou falando besteira, né? Não, vocês percebem isso? Sim, é diferente, tem uma diferença, né? Eu acho que a questão da classe social fica muito marginalizada mesmo nesse sentido. Eu acho que fica isso, a forma de tratar o preconceito, né, ali entre quem está próximo é muito difícil. E às vezes até pela pessoa ser leiga, não ter um conhecimento, né, assim, até em relação ao que a droga pode fazer, não entende, né? Acho que não entende o que está acontecendo com aquela pessoa que está ali do seu lado. Não consegue ver, entender. Vê, mas não entende. Acha que, não, e lá, tipo, deixa pra lá. Que diferença. O usuário de droga, ele tem condições, principalmente esse do CAPS ou muitos que estão na nossa mente, tem condições de trabalhar? Claro que tem, com certeza. E dar um emprego para ele, você acha que vai resolver? Ele vai conseguir dar conta? Olha, eu presenciei muitos que conseguiram um trabalho registrado, né, com vários benefícios. Ele consegue um tempo. E aí ele começa a voltar a fazer aquele uso mais abusivo. E aí é onde ele começa a chegar atrasado, aí é onde ele começa a faltar e ele acaba perdendo o serviço. Eles são capacitados, mas eles tentam, mas muitas vezes não conseguem. Outros conseguem. É aquilo que a gente falou lá atrás. Faz o uso, mas trabalha, toca a sua vida. E outros não conseguem porque é aquilo, né? É a compulsividade que aí não deixa ele reduzir o uso de substância. Então, aí ele pesa a mão e aí começa a faltar. Mas aí você tocou num assunto extremamente interessante. Aí assim, tem uns que tem que parar
posso falar Sim. assim, tem outros que conseguem levar a vida. Sim, sim. Mas quem cabe decidir isso? É o usuário, é nós, assim, vocês falaram de redução de danos. Aquele que quer parar de usar drogas, ele tem essa opção no CAPS? Sim, Aquele que quer sim, continuar, sim, tem sim. opção também no CAPS? Sim, eu atendi também, né, vários assim que falavam assim, olha, eu não posso usar nada, porque se eu usar, eu vou direto. Tipo assim, eu vou tomar uma dose, e aí eu vou, serviço, aí vai pro litros, e aí não, é dias bebendo. Então isso tem que partir do usuário, né? A questão do tratamento sempre tem que partir do usuário, porque se a pessoa não quer, fica difícil. Quando é a questão só do uso de substância, né? Quando ela está com um surto psicótico é diferente, independente que ela não queira ou queira, aí quem está em volta tem que tomar providência, porque ela está pondo em risco a vida dela e a dos outros, né? Se ela está se colocando em risco, se ela está numa questão maior, né, de atentar contra as pessoas, né? Ou se ela está, né, numa crise que consegue ali ir revertendo em casa mesmo com a medicação, né? Existem vários tipos de surto que a pessoa consegue ali, em poucos dias, dar um contorno. E o CAPS ele vai trabalhar muito com a questão da redução de danos, né? Isso não quer dizer que esse usuário que chega falando assim, não posso usar, ou ele tem a opção, eu não quero mais usar, preciso de ajuda porque eu não quero. Então, a abstinência, tanto a abstinência quanto a redução de danos, vai ser ali uma opção, né, pra gente poder ir trabalhando com esse usuário. Quando você fala assim, o trabalho resolve, acho que resolver é uma palavra muito forte, né? Não é questão de resolver, mas aí a gente vai apagando o fogo em alguns momentos, né, que trabalha com esse tipo de público, a gente vai percebendo um pouco isso. E aí varia do momento de cada um, e aí tem um serviço, tem os programas, né, de trabalho, inclusive a gente tem muitos usuários nossos que são vinculados, né, ao POT, então diversas funções em determinado local, acho que se eu não me engano são 4 horas por dia, e aí eles recebem aí um salário no final do mês. Outros querem fazer currículo, já mandar currículo para áreas que eles já trabalhavam anteriormente, e tudo isso a gente vai trabalhando com eles. Então a questão do trabalho é muito importante. Eles tentam, né, muitas vezes buscar esse trabalho, mas muitas vezes não conseguem dar continuidade. Em menos de um mês, sabe, eles já perdeu, né, mas alguns conseguem. Mas assim, pelo que eu vi, a maioria não consegue dar continuidade ao trabalho. Chegando no final, 2 perguntas para vocês. Que conselho vocês dariam para quem é da enfermagem, por exemplo, que é da área de vocês, ou qualquer outro profissional que gostaria de trabalhar no CAPS? E como é ser mulheres, que na área da saúde tem muito mais mulheres do que homens? Como que é ser mulher na área da saúde? Olha, eu tenho muito orgulho, sabe, do que eu faço. Tenho orgulho de ser mulher e de trabalhar na área da saúde. Sempre tive muita empatia com os usuários, e recebia sempre muito essa troca, né, de carinho deles, a gratidão deles virem e às vezes falar, olha, obrigada, eu consegui isso, né, e ao longo desse... Então, eu acho que ao longo do tempo de serviço, assim, é gratificante, né? Acho que isso é bem gratificante. Eu tenho muito orgulho, né, de ser aí da área da enfermagem, foi uma escolha muito acertada. O conselho é assim, é o cuidar, né? Então, quem gosta de cuidar, eu acho que isso é a base, né? Acho que da área da saúde, mas quando a gente fala de enfermagem, essa questão do cuidar, ele fica ainda mais intensificado. Então, assim, é o cuidar do outro, é a empatia pelo outro, que isso é uma característica muito forte em mim, né, e percebo também pela minha colega e pelas pessoas que eu vejo que estão aí na área, e que é o que a gente preza, né, que continue assim. Então, eu sou muito grata aí pela minha escolha da área da saúde, mas de um modo especial aí na área da saúde mental. Meninas, agradeço imensamente a presença de vocês. Olha,
de coração mesmo. Manu, muito obrigada. A gente agradece aí pelo convite, né? Pela confiança aí. E de coração mesmo. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com você. Espero contar com vocês na próxima. Sim, Com certeza. Pode contar, eu agradeço, né? Acho que é uma troca de conhecimentos e é muito gratificante a gente passar, né? Conhecimento, Experiências, essa né? experiência para outras pessoas entenderem um pouco o que é o serviço, o que é a dinâmica, né? Pessoal, vocês não têm ideia da experiência que tem aqui, de situações que elas passaram aí, que pode levar para vocês. Agradeço, eu sei que o vídeo ficou longo, não deixe de dar like, fazer comentário, Dá um por favor, joinha. tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Obrigada.